É muito bom estar com vocês novamente. Hoje, para conversar com meu querido amigo e terapeuta ortomolecular, Alberto Santini Filho. É Olá, sempre Mônica. bom, né? Tudo bem? Quando a gente conversa, tudo bom? Tudo ótimo. Então, para a gente conversar um pouquinho, porque essa época tem muita gente com depressão, não é verdade? Como é que a terapia ortomolecular pode ajudar essas pessoas? Inclusive, o objetivo da ortomolecular, eu falo que não é só estar bem por fora. Que todo mundo pensa, principalmente aqui no Brasil, que o ortomolecular assim, vou emagrecer. Só que não adianta, você tem que estar bem com a mente equilibrada, claro, e o metabolismo equilibrado. Fora é uma consequência. Eu falo que parece que essa época, chega no meio do ano, existe aquela história do inverno da alma, né? Parece que fica um clima lá embaixo, um clima que está meio nublado, e a alma de muitas pessoas ficam iguais. Então, eu não sei se também se é um mês que baixa rendimentos, o que acontece, que é onde as pessoas procuram, eu vejo nesses últimos 15 anos, que é o período onde existe grande procuras de estados de depressões e síndrome do pânico. Quais são os elementos que faltam quando a pessoa tem depressão e síndrome do pânico? Na visão terapêutica não existe exatamente uma regra, porque nós nunca analisamos as pessoas como um pedaço, tipo, isso aqui é um pastel de queijo, então vamos dar queijo para todo mundo. Na nossa vida, nós temos que dividir as pessoas na avaliação em 3 grupos. Personalidade, emoções e a parte física. Porque personalidade existe várias. Existem pessoas que são, por exemplo, agitados, tem os apáticos, tem os mentais, tem os ativos pensativos, os apáticos pensativos. Todos eles podem estar com depressão. Então, eu preciso ver. Agora, depressão. O que é depressão? É qualquer coisa que jogue uma pessoa para baixo de um nível emocional. Sim. Vamos supor, eu tenho um nível aqui, fez um buraquinho ou um buracão, é uma depressãozinha, uma depressãozona. Para nós não importa o tamanho deste buraquinho ou do buracão. Pode ser angustiazinha, angustiazona, tristezinha, tristezona, medinho, medão ou pânico, que inclusive esse pânico foi o que eu vivi, estou nessa área por causa disso. Eu, com 21 anos, já era formado em Direito. Imagina, eu entrei com 16 na faculdade e cheguei a ser consultor de uma multinacional. E falei, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu falei que deixei de ser versus alguém no Direito para ficar a favor de todos na saúde. Né? Que legal, isso aí. Eu trabalho com a técnica que me tirou de uma síndrome de um pânico onde eu vivi de tarjas pretas. Assim, eu falo que eu fui da água benta à tarja preta. Esse eu até coloco como um slogan, né? Que eu passei por psicanalistas, psicanálises, paranormais, igreja, centro espírita. E naquela época, psiquiatra, eu tomei vários tipos de tarjas pretas, muitas vezes eu ia aumentando as miligramas, aí mudava de nome para outra substância. E não digo que seja ruim. Eu sempre falo que a melhor técnica do mundo é aquela que serve para o paciente. Claro. Só que na ortomolecular ela me tirou disso. Então, como é que foi esse caminho? Eu primeiro comecei a sentir os sintomas, eu achava que sintomaticamente, eu achava que eu ia morrer. A primeira vez eu estava numa festa de um casamento que não era o meu, se fosse meu eu poderia estar nervoso, não sei, algum motivo poderia existir. Mas não, estava no meio da hora do jantar de um casamentão, era no Buffet Érico, lá em São Paulo, e me deu, eu diria, os 5 minutos. Do nada, aparecia uma sensação que eu começava a passar mal, escurecer minha vista, era a sensação de morte súbita que eu sentia. Aí a pessoa, às vezes, eu vejo que quem eu atendo hoje e convive com isso, muitas pessoas, os parentes, acham até que é frescura, às vezes, das pessoas. Sim, que isso é muito comum. Fazem todos os exames e não dá nada. Mas é a mesma coisa de quando nós pensamos na comida boa e salivamos a nossa boca. Muitas vezes nós não temos problemas nas nossas papilas. Se uma comida de pensar me gera saliva, imagina que o medo ao extremo não vai me gerar no sintoma. Então, só que não aparece muitas vezes nos exames laboratoriais. Eu passei por tomografias computadorizadas, Holter 24 horas, ia parar algumas vezes no hospital. Depois eu já nem ia mais, porque eu chegava lá, era um calmante que eu tomava, mas dava 5 minutos eu estava bem de novo, então a pressão alterava. Eu até para as pessoas que iniciam o tratamento hoje, eu dou um CD que eu gravei, que eu conto a minha história, para eles verem que eles não são os únicos que estão passando por uma situação dessa. E que muitas vezes, de forma simples, você pode resolver um problema. Com certeza. Porque quando nós falamos em ortomolecular, pensamos assim, é a química. A química eu encontro aonde? Dentro de alimentos. Só que os alimentos, eu desgasto a minha química pela má alimentação, mas não só. Eu desgasto por emoções, sentimentos, preocupações, pelo dia a dia que eu vivo, pelas informações. Por exemplo, vamos pegar um problema atual. Você vê lá o caso do goleiro Bruno.
Sim. Quer dizer, a pessoa vê aquilo, às vezes até de forma inconsciente, ele entra que nem um vírus de computador pela nossa memória, mas instala no nosso aparelho, que é o nosso metabolismo, Claro. e gera um registro na memória das células. Então, da mesma forma que o cloro limpa um aquário, a química que eu vou usar vai limpar esses registros que estão gravados, tanto por um lado físico quanto emocional. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco.